Sejam bem-vindos à página da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana, sou trabalhadora do Grupo Jovem Luiz Sérgio e estou aqui hoje para a gente estudar o Livro dos Espíritos. Antes de mais nada, vamos fazer uma pequena prece. Querido e amado Mestre Jesus, fortaleça e ampare, nos sustente, nos encaminhe, nos ilumine durante toda a nossa trajetória nesse planeta. Seja conosco, Senhor, nos auxiliando nas nossas adversidades diárias, iluminando esses jovens, ampliando as possibilidades das vidas deles. Seja com cada um de nós, Senhor. Que seja sempre em nome de Maria de Nazaré, nossa mãe, Luiz Sérgio, nosso bom amigo, e acima de tudo em nome de Deus, que terminamos essa prece e iniciamos o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Meninos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3º do Livro dos Espíritos, tá bom? O retorno à vida espiritual. Esse é um tema muito polêmico para muitas religiões, para muitas pessoas, para aqueles que dizem que não têm religião e também para aqueles que têm algumas dúvidas sobre a doutrina espírita. Então vamos devagarzinho, né? São muitas perguntas, um tema bem complexo, mas que quando a gente tem o entendimento facilita bastante. Então vamos lá. A pergunta 149 é a pergunta que inicia o nosso estudo de hoje, tá bom? O que acontece com a alma no instante da nossa morte? A gente precisa ter um entendimento que nós somos seres imortais. Então, nós hoje encarnados, eu hoje, Tayana, nesse corpo físico, eu sou um ser imortal, que já tive e terei novas oportunidades na Terra ou em algum outro planeta, na forma encarnada. Mas nós somos espíritos imortais. E nós temos um vínculo que nos liga o nosso corpo físico ao nosso corpo espiritual. Esse vínculo que tá, né, na nossa formação mesmo, esse vínculo, ele traz pra gente um elo, e esse elo é um cordão. E esse cordão que nos... Vamos pensar no cordão umbilical, para ficar legal, né? Para a gente ter essa coisa mais palpável. Esse elo, ele, para que a gente desencarne, ele precisa ser rompido. Então a resposta dos espíritos foi o seguinte: o espírito, ele volta ao mundo espiritual, né? Porque a nossa passagem pela Terra ela é muito breve. Uma encarnação longa de 100 anos, ela é um grãozinho, uma coisa muito sutil frente à eternidade da nossa existência. Então, o que acontece à alma nada mais é do que voltar ao plano espiritual. Segunda questão: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Observem esse desenhozinho. Nós somos seres humanos com as mesmas características, diferentes por etnias, raça, gênero, estatura, local de nascimento, preferências, mas somos todos seres humanos. Todos, cada um, até os gêmeos, né, que pode ser uma questão que pode passar aí pela cabeça das pessoas. Todos somos individualidades, somos criaturas de Deus e permanecemos assim. Ninguém muda, ninguém deixa de ser quem é a partir do momento da desencarnação, perdão. Houve o processo do desencarne, há sim uma alteração física, né? Deixa de existir o corpo físico, porém a pessoa, ela permanece quem ela é. Então a explicação deles aqui, jamais se perde a individualidade, jamais. A alma nada leva consigo desse mundo, nada. Muitas parábolas, muitos ensinamentos bíblicos, eles mostram que antigamente, como hoje também, é uma preocupação muito grande. Os faraós tinham uma preocupação muito grande em armazenar recursos para o pós-morte, né? Os gregos colocavam aquela moedinha, que era a passagem para o barqueiro. E hoje em dia também muita gente acha que adquirindo muitos bens terão alguma diferença
né, depois do desencarne, mas o bem que realmente a gente leva é o bem moral, é o bem que nós fazemos no nosso dia a dia, e é esse bem que vai fazer com que nós tenhamos uma melhor ou uma menos, não tão boa chegada ao plano espiritual. É só essa a diferença. Mas por que isso acontece? Uma imagem semelhante à outra, né? O que a gente pensaria? O que a gente pensaria? Porque algumas vertentes acham que após a morte do corpo físico, eu vou tratar morte aqui como desencarne, tá bom? Após a morte do corpo físico, a gente volta a um todo, a gente se mistura ao universo, a Deus, a gente volta para Deus. E isso não acontece. Como já foi dito anteriormente, somos individualidades e nós nos manteremos dessa maneira. E eles dão um exemplo muito didático, né, que eu coloquei aqui. Se nós estivermos, vamos pensar que essa aqui é uma reunião da Casa do Caminho, todos nós sentados ali, nós seremos parte do grupo jovem. O grupo jovem é uma coisa só, mas o grupo jovem vai ter todas as pessoas individualmente sentadinhas ali, cada pessoa com a sua particularidade. Ninguém vai deixar de ser quem é porque faz parte de um grupo. E é isso que eles querem que a gente entenda. Se a gente estiver na humanidade, nós fazemos parte da humanidade, mas cada um de nós é responsável pelas próprias ações, pelo próprio progresso e pelos próprios passos durante a encarnação. E olha que interessante, né? Em que sentido a gente deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, a do corpo que é passageira. Eu até me antecipei um pouquinho lá no início, né? Eu tenho essa mania. Os meninos lá da aula de quinta-feira sabem disso. Eu dou spoiler dos meus próprios slides toda hora. A gente faz isso. A gente acha que aqui é que é o importante. A gente esquece que aqui é importante sim, mas é muito breve. Que o todo, que a nossa vida, ela é eterna. Então, o retorno à pátria espiritual é que é o retorno para o local de onde a gente fica mais tempo. Não é fácil falar assim, porque se a gente se despede de um ente querido, se a gente se despede, né, de alguém que estava muito doente ou por um acidente, seja a razão que for, a gente fica achando que a gente vai se perder, que a gente não vai se reencontrar, que isso é o fim, mas não é. Essa imagenzinha que está aqui, ó, é do filme Nosso Lar. Existem várias colônias espirituais que são cidades mesmo, e que as pessoas ao longo do seu progresso, do seu merecimento, elas têm a oportunidade em algum momento de ter esse acesso aos seus entes queridos, dessas ou de outras encarnações. Então, é uma ampliação da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos queridos, e não uma diminuição. A separação ela é momentânea e muito breve. Vamos adiante. Essa dolorosa separação da alma do corpo, gente, quem nunca teve alguma dor física, né, acho muito difícil, vai compreender um pouquinho esse receio, né, o receio da morte, o receio dessa transição, né. Eles explicam aqui que o corpo sofre, mas nós, como espíritos imortais, nós temos uma sensação muito breve, um desconforto muito breve, um momento muito breve, né, nessa separação. A morte natural é aquela que vem pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, faz com que o homem deixe a vida sem perceber. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês interessante. O filme do Divaldo Franco tem uma passagem em que a mãe dele desencarna. Se vocês tiverem oportunidade, é um filme muito legal. Coloquem lá para vocês verem, que vocês vão entender. A aceitação, essa despedida, essa tranquilidade que é. O Chico também dizia, né, que ele ia desencarnar num dia em que o país todo ia estar muito feliz. E foi uma passagem, foi um momento, e foi de paz, de tranquilidade, foi uma transição, foi uma etapa que ele cumpriu, né, nesse momento.
Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Aí aqui vem uma coisa muito interessante, ó. Depende. Depende. O que você fez encarnado? Como está a sua consciência? Então depende. A pessoa não desencarna e vira um santo no mesmo momento, né? A gente sabe quem a gente é, nossas faltas, a gente sabe as falhas, a gente sabe o que nós precisaríamos ter melhorado e não fizemos. Ao mesmo tempo, as pessoas que já estão com a sua consciência tranquila, com o dever cumprido, que se esforçaram, combateram um bom combate, terão um desencarne mais suave. Terão a certeza do dever cumprido, da tarefa cumprida. Então, vão ser situações diferentes. Não existe fórmula para descrever esse momento, né? Então, depende. Hoje que a gente comece a construir um futuro melhor para amanhã. E de tudo isso depende o futuro que a gente vai construir, né? O nosso futuro a gente está construindo hoje. O de melhor que a gente puder fazer vai ser o melhor que a gente vai colher, com certeza. Tá bom? Perturbação, ela pode existir se a alma, né, estiver numa situação complicada. E também depende do grau da evolução do entendimento do espírito. Vou fazer um relato pessoal muito rápido para vocês entenderem. A minha mãe esteve muito doente e eu me lembro, comentei até com a nossa querida Fá, de um momento meu de desespero que eu pedi a Deus que ela não desencarnasse naquele momento, para que ela pudesse refletir, para que ela pudesse se aproximar mais de Deus, para que ela pudesse entrar no plano espiritual com uma perturbação menor. E eu não sei se deu certo, né? Eu não tive nenhuma comunicação, mas a nossa intenção, a intenção que a gente tem para com o próximo, do bem, é essa que é levada em consideração. Então, que a gente possa fazer prece pelas pessoas que estão próximas do desencarne, que acabaram de desencarnar, seja o motivo que for, para que elas ultrapassem esse momento da perturbação, que elas sejam iluminadas e queiram receber auxílio o mais breve possível, porque o auxílio já está lá. Basta que as pessoas queiram e aí sim isso acontece. E para terminar, gente, o conhecimento. O conhecimento, ele é o que nos liberta, ele é o que facilita, ele é o que nos dá força para passar pelas dificuldades da nossa vida. E esse tema, que é o tema mais complexo, né, o tema mais difícil, de maior dificuldade de aceitação, seja para quem for, que nos traz mais dor, que nos traz, às vezes, uma paralisia, ele não pode ser uma caraminhola na nossa cabeça, ele tem que ser uma engrenagem. E o que vai nos ajudar é a doutrina espírita, porque ela é esclarecedora, ela nos ampara, ela revela as coisas que a gente antes tinha como mística. E a eternidade da vida, ela nos acalma. E é nisso que a gente tem que se amparar, tá bom? O estudo já foi um pouquinho longe. Agradeço a atenção de todos vocês e que vocês possam se manter unidos em pensamento, que, se Deus quiser, logo logo a gente vai conseguir voltar para os nossos estudos presenciais. Senhor amados, Mestre Jesus dos nossos corações, agradecidos estamos por mais um estudo. Seja conosco, com cada jovem, guiando os seus passos no bem. Que a sua consciência que nas suas consciências possam florescer a luz, a flor do Espiritismo, a flor de Deus, que é o guia do bem, que é o guia da certeza de um futuro melhor. Que assim possa ser, graças a Deus. Muito obrigada, meninos. Fiquem com Deus.